sobre educação empreendedora e como esse tema deve ser tratado em sala de aula. Hoje, o assunto é a pesquisa Educação Empreendedora nas escolas. A prática da educação empreendedora no Brasil ainda enfrenta sérios obstáculos para sua implementação. O Sebrae, a Fundação Roberto Marinho e o Futura ouviram professores de todo o país para entender esse cenário. 56% dos entrevistados ainda não tentaram aplicar a metodologia em sala de aula. 46% afirmaram que falta tempo para a inclusão desse tema no conteúdo obrigatório. Segundo o levantamento, a maioria dos professores entendem educação empreendedora como um tema ligado unicamente ao mundo do trabalho e não conseguem se apropriar dos conceitos ou reproduzir as atividades em sala de aula. Para saber mais, acesse frm.org.br. O estudo ainda reforça que a educação empreendedora está alinhada com as 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, desde a educação infantil até o ensino médio. A pesquisa foi realizada em parceria técnica com o Plano CDE. Tchau! Eu sou Carlos Castro, sou youtuber e tenho um canal no YouTube, Xeleve, que vai aparecer esse bonitão aqui, Tarde Leve. Isso mesmo, Tarde Leve, também no Instagram. Olá, muito boa tarde, o Sem Censura está começando agora, né? Alimento, informação, tudo para você que está aí do outro lado. A gente segue comemorando os 70 anos da televisão brasileira e hoje a gente vai conversar com uma recordista. Ela, inclusive, já está no Guinness Book como a atriz que fez mais telenovelas no mundo inteiro, gente. É muita história que a gente tem com a nossa próxima convidada, a atriz Ana Rosa, queridíssima. Ana, muito boa tarde para você. Só explicar ao público, eu disse que a gente está partindo para Portugal e estamos mesmo, né? Porque você está morando em Portugal. Com certeza, Bruno. Uma delícia poder participar do programa e estando do lado de cá, né? Muito bom. Boa tarde a você e aos telespectadores. Pois é, tá aí uma coisa que a tecnologia e a pandemia têm permitido a gente, né? Unindo os continentes. Ô Ana, é verdade que você estreou no circo ainda bebezinha? É verdade, Bruno. A minha família é toda de circo. Eu nasci no circo do meu avô e fiquei trabalhando em circo, às vezes contratada, às vezes no circo da família. Até me casei no circo, né, com o meu primeiro marido, que foi o Dedé Santana, que é um trapalhão. Que, aliás, esteve aqui no Sem Censura ontem, uma absoluta coincidência essa. Olha, coincidência mesmo. Hoje somos grandes amigos, ele tem uma nova família. A filha dele, Caçula, também faz a minha peça. E a minha filha com ele, a minha mais velha, que é minha filha com ele, também faz a peça. As duas são irmãs, só que uma é minha filha, a outra é só filha dele. e um amigo muito querido. Então, fiquei no circo até os 18 anos, depois fui fazer teatro de revista, o teatro de comédia, muito tempo. Depois fui para a televisão fazer minha primeira novela e a vida seguiu até hoje, essa carreira longa. Vamos lá, vamos então lá atrás, falar dessa primeira novela, foi na TV Tupi, né, Ana? A novela Alma Cigana. Conta pra gente um pouco dessa novela. Foi a primeira vez que teve o videotape na televisão brasileira, na TV Tupi pelo menos? Na televisão brasileira, a primeira novela gravada em videotape era 2555, um número de telefone, assim, 2 ocupado, com o Tarcísio e Glória, que foi a TV Excelsior que fez a primeira novela em videotape brasileira. Em seguida, a Tupi foi fazer a sua primeira também gravada em videotape, que foi Alma Cigana, e foi quando eu estreiei em telenovelas. Aí a gente está vendo imagens da sua carreira na TV Tupi. Olha que linda essa foto. Essa foto é da Selvagem, foi uma regravação da Alma Cigana, depois de 6 anos, e eu mesma fiz as duas personagens outra vez. E a história era muito interessante, né? Que durante o dia a sua personagem era freira e à noite ela era cigana e dançava. Conta um pouco dessa história pra gente.
Bruno, era assim, até o penúltimo capítulo, naquele tempo as novelas eram curtinhas, essa durou 45 capítulos só. Durante o dia ela ficava na cela, rezando com as outras irmãs e tal, à noite ela tinha os desmaios e saía pela porta do convento e meio que desaparecia. E ao mesmo tempo tinha um acampamento de ciganos na terra dos tios dela, e essa cigana só aparecia à noite. Era uma cigana sensual, dançava e tal, e os homens ficavam engamados por ela, e quando começava a amanhecer o dia, a cigana sumia. E a freirinha entrava novamente na sua cela e passava o dia assim, entre desfalecimentos e muito fraquinha. Então tudo levava a crer, telespectadores e até nós atores, que era uma pessoa com dupla personalidade. Só no penúltimo capítulo é que se descobriu que realmente eram gêmeas. A freirinha não sabia da outra, mas a cigana sabia de toda a história. Era um texto interessantíssimo, assim, e fez um sucesso incrível na época. Ivani, né? Ivani Ribeiro, tô errado? Ivani adaptou, era uma novela cubana, de Manuel Munhoz Rico. Ô, Ana, e você participou de uma novela também que fez história no Brasil por ser considerado um marco, assim, um divisor de águas, que é Beto Rockefeller. Beto Rockefeller é conhecida por muitos como a novela que trouxe uma linguagem mais cotidiana, tirou um pouco daquele dramalhão mexicano que as novelas que vinham acontecendo antes eram assim, né? Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência em Beto Rockefeller pra gente, foi um sucesso, né, na época. Foi, porque assim, como você falou, as novelas então eram adaptações de cubanas, mexicanas, argentinas, e o Beto Rockefeller foi uma das primeiras, não foi a primeira, mas uma das primeiras escrita por um autor brasileiro, que foi o Braulio Pedroso. A ideia da história era do Cassiano Gabus Mendes, e era justamente isso, o protagonista, né, o grande herói, ele era um anti-herói, ele era um bicão, que foi magistralmente vivido pelo meu colega Luiz Gustavo, que apareceu há pouco aí numa foto comigo, né? Foi. E eu fazia a namoradinha pobre dele, que morava na Moca, e ele contava as histórias, inventava para ela e tal, e ela estava sempre acreditando. E na realidade ele estava se infiltrando na alta sociedade, namorou a filha de um industrial famoso, riquíssimo, que foi essa menina quem fez a personagem foi a Débora Duarte. Foi a estreia também da Beth Mendes em novelas. E ele frequentava a alta roda. E ele se dizia também filho de um milionário e tal. E a novela foi um sucesso e realmente quebrou aquele padrão das novelas, né? Das mexicanas enormes, aqueles dramalhões assim. Ô, Ana, eu tava dando uma stalkeada no seu Instagram e vi um material maravilhoso lá, várias dicas. Aliás, jovens atores, sigam Ana Rosa Atriz no Instagram, que tá legal demais. Eu queria falar com você tem compartilhado isso no Instagram, tem alguns cursos também que eu sei que daqui a pouquinho a gente pode falar sobre eles, mas eu queria falar sobre essa técnica que você desenvolveu ao longo de todos esses anos. Eu queria antes só mostrar um VT para o nosso telespectador entender do que eu tô falando e desses conselhos que você tem dado. Vamos ver e na volta a gente comenta. Por que eu estou fazendo isso aqui? Para mostrar para vocês como é importante a versatilidade para um ator. Aquela história que eu falei de estar dizendo um texto e mexendo numa coisa ou fazendo outra, você estimula a tua criatividade também. E é muito, muito gostoso. Tá aí, muito legal esse vídeo. E você tem dado dicas, né, Ana, para jovens atores, você tem ajudado pessoas que estão começando com os seus conselhos. Eu queria que você falasse um pouco dessas técnicas que você desenvolveu, como você faz para memorizar os textos e outras coisas curiosas também que você pode falar aqui pra gente hoje. Então, Bruno, nesses 60 anos de novelas, né, a gente adquire, claro, cada ator tem a sua técnica de memorizar texto, de procurar o âmago da personagem, né, fazer aquele laboratório e tal. E eu passo a minha experiência. Esse treinamento me foi proposto pelo André
André Furtado e a Beatriz Corrêa, que já tem um site aqui em Portugal, e eu achei isso muito interessante porque nesse momento em que os teatros estão fechados para nós, os atores estão restritos, as televisões também não estão podendo produzir novelas, se não me engano até agora vão começar, mas assim, de uma forma bastante diferente do que já se fazia, né, que eram grandes produções assim em massa, então é uma forma da gente se manter ativo. E, de certa forma também, eu estou transmitindo aquilo que eu sei, a minha experiência. Eu já dei cursos presenciais no Brasil e aí o André e a Bia me propuseram isso, que eu achei uma ideia genial para atores iniciantes, para atores que querem se reciclar e para quem tem aquele sonho assim, sabe? Eu recebia muitas cartas. Eu queria tanto ser atriz, queria ser ator, mas não deu porque eu morava lá no interior e não tinha condição de ir para o Rio ou para São Paulo. Hoje em dia, com essa tecnologia, a gente mostra exatamente isso, como as pessoas podem produzir um textozinho para mandar para os produtores locais e gravar no seu próprio celular. Então são técnicas que a gente passa nesse treinamento para você chegar para os produtores e participarem realmente de alguma produção. Eu acho que é muito válido para quem tem esse sonho, para quem quer se reciclar, para professores, porque a gente fala sobre técnicas de dicção, além da memorização, as técnicas... Tudo isso é muito válido, Ana, porque num vídeo mesmo você diz que como é importante a gente ler, né? O ator tem que ler muito, tem que aprender, tem que saber de tudo, tem que saber da luz, do cenário, do áudio, ele tem que estar ali em tudo. Ana, o nosso tempo infelizmente está se encerrando aqui no Sem Censura de hoje, mas antes eu quero te fazer 3 perguntas que eu fiz para alguns convidados aqui ao longo dessa semana de comemoração dos 70 anos da TV no Brasil. A primeira delas, você assiste televisão e o que você gosta de assistir na TV? Bruno, no Brasil eu via vários programas. Aqui a gente tem que ficar um pouco mais para cá, porque a TV Globo aqui entra, é uma TV paga. A única que é aberta aqui é a Record, né? Então eu vejo muito, aqui tem muito programa cultural e quero me inteirar e conhecer também os atores portugueses. Eu vejo muitos programas aqui de cultura, de memória do país, assisto muitas entrevistas e vejo aquelas séries de comédia, porque nesse momento de pandemia, meu amor, eu quero mais coisa que me traga assim alegria, bem-estar. Jornal eu vejo uma vez por dia só para não ficar com aquelas notícias tristes na cabeça. Que infelizmente, rir é muito bom, né? Rir é muito bom. Ainda mais então, aí com esse sotaque luso. Segunda pergunta, Isso. Ana. Segunda pergunta. Se você tivesse que criar um programa de televisão, seria o quê? Falaria sobre o quê? Brevemente, que o nosso tempo está já estourando aqui. Está acabando. Sobre isso mesmo, sobre instrução, conhecimento, variedades, por exemplo, qual é o santo do dia, por que tal lugar tem aquele nome. Aqui tem várias histórias assim, e são curiosidades, eu gosto muito desse tipo de coisa. Eu também adoro saber, adoro documentar, adoro conhecer histórias. Terceira e última pergunta, se você tivesse que resumir esses 70 anos de história da televisão no Brasil e personificar em um só profissional de televisão, quem seria essa pessoa? Interativar lá o Instagram, certo? Aqui, ó, tá por aqui, passando aqui o bicho todo do Instagram, certo? Difícil, porque eu conheci tantos e